Esta imagem mostra o momento da abertura do túmulo de Tutancâmon em 1922. O reinado do faraó do Egito foi de 1332 a 1323 a.C. Tutancâmon significa imagem viva de Amon. É o único túmulo encontrado no Antigo Egito que permaneceu intacto por 3.000 anos. Parecia estar cheio de ouro e artefatos. No entanto, pelo menos 13 pessoas que estavam presentes na abertura do túmulo morreram logo depois, e um rumor sobre a maldição dos faraós se espalhou pelo mundo. Além disso, os pesquisadores do túmulo de Tutancâmon estudaram a múmia, examinaram os objetos ao seu redor e perceberam que tudo era muito diferente do que se esperava. Os antigos egípcios acreditavam que um faraó se aproximava dos deuses após a sua morte e falava em nome do seu povo. Por isso, o processo de mumificação era tratado com cuidado especial, e as tumbas eram decoradas com grande reverência. Mas por que eles fizeram uma exceção para Tutancâmon? Por que Osíris teve os dedos cortados, e por que a múmia de Tutancâmon intriga os historiadores até hoje? Por que a própria tumba confunde os pesquisadores? O arqueólogo Howard Carter e seu companheiro Lord George Carnarvon ficaram surpresos quando entraram no túmulo do rei glorificado em 1922. Em vez de um buraco pomposo e espaçoso, encontrarão-se um pequeno e apertado cômodo que parecia um depósito. A localização do túmulo também levantou questões, pois Tutancâmon foi enterrado longe de seus antepassados reais. Isso, de acordo com os antigos egípcios, impedia que o faraó se reunisse com sua família para governar no mundo espiritual. Vamos supor que as tumbas dos antepassados simplesmente tenham ficado sem espaço, mas por que não havia nem mesmo um caixão para o faraó? Todas as indicações apontam para o fato de que Tutancâmon recebeu objetos de segunda mão. Ele estava dentro de um ninho de 3 caixões de ouro que se encaixavam um dentro do outro. Todos eles se pareciam com o deus dos mortos, Osíris, deitado de costas e segurando o cajado e o chicote em seus braços cruzados. Mas o caixão do meio tinha um estilo ligeiramente diferente, e seu rosto não se parecia com os rostos nos outros 2 caixões, nem com o rosto da máscara mortuária de Tutancâmon. Os egiptólogos assumiram que, entre os 3 caixões, este caixão do meio, juntamente com alguns outros pertences funerários de Tutancâmon, foi inicialmente feito para a misteriosa Neferneferuaten. Descobriu-se que essa mulher era uma governante enigmática, cujo nome está registrado em inscrições nas paredes. Aparentemente, ela viveu na época de Akhenaton, pai de Tutancâmon, mas morreu antes e nunca pôde exercer autoridade por conta própria. Assim, seu rastro se perdeu na história. Além disso, os embalsamadores cortaram a parte do caixão que se projetava do sarcófago, impedindo a tampa de fechar. Mais tarde, os arqueólogos encontraram fragmentos dos dedos dos pés de Osíris cerrados na parte inferior do sarcófago. Nada poderia apagar o fato de que Tutancâmon foi enterrado às pressas, afinal os arqueólogos encontraram vestígios de ajustes por toda parte, indicando que a própria tumba era destinada a outro dignitário. Provavelmente, o faraó morreu repentinamente e ninguém estava preparado para isso, mas qual foi a causa da morte do faraó? Há tantas possibilidades que é difícil escolher apenas uma. Tutancâmon era filho de 2 irmãos, o que resultou em defeitos genéticos, incluindo o pé torto congênito. Ele mancava durante toda a sua vida e se movia com uma bengala. Foram encontradas 350 bengalas folheadas a ouro e finamente pintadas em seu túmulo. Ele tinha um sistema imunológico enfraquecido e ossos frágeis, e sinais de malária foram encontrados em sua múmia. Apesar de seus problemas de saúde, o jovem rei desfrutava de diversão e fazia passeios de carruagem. Talvez seja por isso que a perna de sua múmia esteja quebrada. No entanto, ainda não está claro por que seu coração não estava presente, já que os egípcios nunca removiam esse órgão, acreditando que era o centro da mente de uma pessoa. A múmia do rei Tutancâmon é geralmente de baixa qualidade, pois possui uma grande incisão que nenhuma outra múmia possui, estendendo-se do quadril ao umbigo. Se juntarmos todos esses fatos e tentarmos imaginar como exatamente o jovem faraó morreu, podemos ter algo como isso: um menino deficiente,
com um sistema imunológico terrivelmente fraco, fez um passeio de carruagem e caiu. Mas a carruagem não continuou em linha reta, ela virou e passou pelo peito do rei. Como resultado, não apenas seus ossos foram quebrados, mas seu coração também foi esmagado. Tentaram levar o corpo dele o mais rápido possível para os embalsamadores, mas ele começou a se decompor mais rapidamente sob o sol escaldante do Egito. Com certeza, o túmulo de Tutancâmon não estava pronto, então ele foi colocado em um armário apertado. Seu pobre corpo foi carregado com dificuldade e mumificado de forma desordenada. Todos os rituais tiveram que ser abandonados, e o lugar onde seu coração deveria estar foi preenchido com um punhado de escaravelhos amuletos. 3.000 anos depois, os arqueólogos o encontraram e, como cereja do bolo, deslocaram um fragmento do crânio ao retirar a pobre múmia do caixão. Mas a lista de estranhos acidentes não termina aí. Além de tudo, a múmia de Tutancâmon estava em chamas. O egiptólogo Chris Naunton e uma equipe de cientistas forenses realizaram uma autópsia virtual no jovem faraó no documentário do Canal 4, Tutancâmon e o mistério da múmia queimada. A análise adicional do fragmento de tecido da múmia revelou que ele foi incendiado ou queimado, mas é improvável que alguém tenha queimado o corpo do rei de propósito. Em primeiro lugar, os antigos egípcios não se atreveriam a desrespeitar o corpo de alguém que, mesmo após a morte, detém seu destino em suas mãos. Em segundo lugar, a múmia foi queimada enquanto ainda estava lacrada dentro de seu caixão. É difícil negar a existência de uma maldição nessas circunstâncias, não é mesmo? No entanto, descobriu-se que havia uma grande quantidade de óleo e resina no corpo de Tutancâmon, tanto que, durante a abertura da tumba, a múmia teve que ser literalmente raspada das paredes do caixão. No documentário, os investigadores de incêndio demonstraram como uma reação química dos óleos de embalsamamento usados na múmia de Tutancâmon levou à sua combustão espontânea. Essa negligência durante o processo de embalsamamento é uma exceção rara. Mas o que os investigadores que abriram o caixão poderiam ter morrido? Após uma série de mortes inexplicáveis de cientistas, arqueólogos e membros de suas famílias, muitos seguidores da ideia da maldição dos faraós surgiram no mundo. O arqueólogo Arthur Massey, o radiologista Sir Archibald Douglas Reed e o irmão de Carnarvon, Audrey Herbert, morreram dentro de alguns anos após a abertura da tumba. Eles foram seguidos por um membro da família real egípcia, o príncipe Ali Kamel, que foi morto a tiros por sua esposa. Lord Carnarvon, que junto com Carter foi o primeiro a ver a tumba, também morreu. No entanto, os defensores da maldição não consideraram a idade média dos cientistas, que era de 74 anos e meio. George Carnarvon, com 57 anos, morreu de pneumonia e estava predisposto a doenças pulmonares durante toda a sua vida, e Howard Carter, que supostamente seria o primeiro a ser vítima da maldição, morreu de causas naturais aos 64 anos, 16 anos após a abertura da tumba. Finalmente, os egiptólogos destacam que não havia esse conceito de maldição na prática religiosa egípcia. Um grande número de pessoas envolvidas na abertura de outras tumbas nunca experimentou qualquer influência mística. No entanto, independentemente da versão que você apoie, é fato que na história de Tutancâmon havia espaço tanto para maldição quanto para acidente. Além disso, os cientistas ainda não conseguiram desvendar o mistério de sua morte. Os dados recentemente disponíveis são ainda mais confusos. Isso torna Tutancâmon quase engraçado. Ele teve mais aventuras do que o Sr. Bean, mas ainda não existe um filme de comédia com ele como personagem principal. Talvez seja por falta de um nome adequado. O que você acha que um filme de comédia sobre o jovem faraó poderia se chamar? Independentemente das teorias e mistérios que cercam a vida e a morte de Tutancâmon, sua tumba e sua maldição continuam a fascinar e intrigar as pessoas ao redor do mundo. A abertura da tumba em 1922 revelou não apenas um tesouro de ouro e artefatos, mas também desencadeou uma série de eventos estranhos e mortes misteriosas. Ainda hoje, os egiptólogos estão em busca de respostas para os enigmas que cercam o jovem faraó e seu túmulo. Enquanto isso, o legado de Tutancâmon continua vivo,
tanto na memória coletiva da humanidade quanto nos corredores dos museus. Suas descobertas e artefatos preciosos nos fornecem uma janela para a antiga civilização egípcia e nos fascinam com sua riqueza e beleza. Cada peça encontrada na tumba de Tutancâmon conta uma história e nos conecta a um passado distante e misterioso. Portanto, se você tiver a oportunidade, visite um museu e maravilhe-se com as relíquias do jovem faraó. Deixe-se encantar pela arte e pela história que nos foram legadas por Tutancâmon e pelos antigos egípcios. E lembre-se, mesmo que as respostas definitivas sobre sua vida e morte ainda sejam um mistério, sua tumba e sua maldição permanecerão como um lembrete da fragilidade humana diante do tempo e da grandiosidade da civilização que nos precedeu. Espero que tenha gostado deste documentário sobre a abertura da tumba de Tutancâmon. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o seu like e deixar seus comentários para futuros vídeos. Até a próxima!